Olá, bem-vindo ao Câmara Debate. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados decidiu, por uma boa maioria, manter um veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que estabeleceu um socorro emergencial para os estados durante essa pandemia. Essa lei tem um dispositivo de que, por conta desse socorro, os governadores, assim como o governo federal, não poderiam conceder reajustes para os seus servidores até o final do ano que vem, até o final de 2020. Mas o Congresso Nacional colocou uma exceção na lei. Algumas categorias, como saúde, educação, assistência social, segurança pública, os coveiros, poderiam, eventualmente, ter um reajuste se houvesse alguma sobra de caixa. O presidente Bolsonaro vetou essa exceção, vetou esse dispositivo. No Senado, na quarta-feira, surpreendendo muita gente, a votação foi pela derrubada do veto e isso criou uma grande expectativa de que a Câmara, que havia aprovado a exceção, pudesse também derrubar o veto. Mas depois de um longo debate, intenso e também por vezes tenso, a Câmara decidiu por 314 votos contra 165 manter o veto. Por trás disso, uma enorme discussão sobre contas públicas, sobre ajuste fiscal. A gente vai repercutir essa questão do veto e a questão das contas públicas com dois deputados que debateram intensamente o tema nesta quinta-feira. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, atuou como líder da minoria nessa votação, e o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Eu começo cumprimentando o senhor deputado Arthur Oliveira Maia. Muito boa tarde, Lincoln. E agora, já cumprimentando o deputado Carlos Zaratini, aproveito para emendar uma pergunta. Deputado Zaratini, ontem, por parte dos apoiadores da manutenção do veto, o que mais se ouviu, o principal argumento, é de que, para além da questão do dinheiro, tinha uma questão de princípios. A maior parte dos brasileiros teve ou redução do salário ou perdeu o emprego. E os servidores públicos que têm estabilidade, a única contribuição que poderiam dar, a cota de sacrifício, seria a de não ter reajuste. Eu queria que o senhor começasse respondendo a esse argumento, que além de ter sido muito repetido, eu vi nas redes sociais que calou fundo em alguns servidores. Bom, boa tarde, Lincoln, boa tarde, Arthur. É um prazer a gente estar participando, cumprimentar a todos que estão nos assistindo também. Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte: essa excepcionalidade, essa exceção que foi aprovada pelo Congresso na lei, ela dizia respeito a algumas categorias e só aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estivessem diretamente envolvidos no combate ao coronavírus é que teriam a possibilidade de ter reajustes, né? E aí, reajustes, evidentemente, nenhum prefeito, governador vai aplicar um reajuste de categoria, mas seria a progressão na carreira, que todos sabem, né, existem muitas carreiras do funcionalismo, que é quinquênios, anuênios, enfim, coisas que estão definidas e que para elas existem recursos nos orçamentos. Além disso, o artigo que foi vetado dizia que os governos locais não poderiam utilizar verbas transferidas pelo governo federal para suplementação por perda de receita ou combate a coronavírus para realizar essas progressões. Então era uma coisa muito pequena, atingiria poucas pessoas e aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas no combate ao coronavírus. Então, quando se fala, não, tem que ter, todo mundo está perdendo, então o funcionalismo também tem que dar a sua contribuição. Olha, nós não estamos falando aqui do funcionalismo em forma geral. Nós não estamos falando aqui dos milhares de funcionários. Estamos falando daqueles que estão lá enfrentando o dia a dia. Então é o pessoal da polícia, é o pessoal da saúde, que milhares foram infectados e milhares morreram, não é, por conta de estarem expostos ao coronavírus. Então nós estamos fazendo justiça àqueles que toda a sociedade brasileira reconhece como pessoas que têm que ter algum tipo de reconhecimento. E nós estamos dando, o Congresso deu ao aprovar esse artigo, um reconhecimento que essas categorias seriam excepcionalizadas. Portanto, a gente não reconhece aquele
aquele cálculo que foi divulgado pelo Ministério da Economia de 120 bilhões, depois eles diminuíram para 98 bilhões, isso não tem nada a ver. Então, no nosso modo de ver, foi cometida uma injustiça contra esses trabalhadores especificamente que estão no combate ao coronavírus. E quando a gente fala de todos darem a dose de sacrifício, as grandes empresas não estão dando dose de sacrifício. O sistema financeiro não está dando nenhuma dose de sacrifício. Aliás, a gente viu durante a pandemia, nos meses de abril e maio, 42 bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 34 bilhões de reais. Então, que sociedade é essa? Vamos dar uma dose de sacrifício? Vamos todos dar, inclusive os muito ricos que não têm contribuído com quase nada aí, porque continuam ganhando. Ok, deputado Zaratini, muito obrigado. Acho que vai ser ótimo se a gente conseguir manter esse padrão aí de 3 minutos, mais ou menos. Se pudermos diminuir para uns 2 minutinhos de resposta, a gente aborda mais temas. Deputado Arthur Oliveira Maia, a pergunta que eu faço para o senhor é por que o Congresso, especialmente a Câmara, mudou de ideia? Foi aprovado por uma larga maioria essa excepcionalidade para essas categorias. Teria sido 119 bilhões anunciados pelo governo, depois o próprio governo mudou de ideia e, convenhamos, até mesmo representantes da base governista disseram que esses números estavam totalmente inflados, eles não fazem sentido. Não teria sido melhor, por exemplo, discutir essa questão com números mais reais na mão? Olha, Lincoln, boa tarde a você, boa tarde ao Zaratini. Tem duas questões aí. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que o processo legislativo permite que a Câmara ou o Senado tome uma posição em determinado momento e depois no processo, no amadurecimento do processo, tome uma posição diferente. Isso acontece quase que cotidianamente no Parlamento. Agora, a questão de fundo que eu acho que permeia esse debate invariavelmente é por que no Brasil nós temos a situação do funcionário público tão diferente do funcionário, do trabalhador do setor privado. Qual é a justificativa que nós temos para que o trabalhador público ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter progressão de carreira, tem que ter isso e aquilo, e o trabalhador privado não tem direito a nada disso? A pergunta que eu faço, será que a sociedade brasileira concorda com todos esses benefícios que foram dados ao setor público, enquanto que o setor privado não tem tido direito a esses avanços? Será que é razoável que, já que o Zaratini falou aí, porque são setores ligados ao combate ao coronavírus e tal, eu pessoalmente não acho que polícia seja ligada ao combate ao coronavírus, mas se for, vamos lá. Será que, da mesma forma que o policial, o segurança de um shopping center, então também estaria no combate ao coronavírus, será que ele vai ter direito a algum tipo de aumento salarial? Será que o médico que está na iniciativa privada vai ter algum tipo de aumento salarial? O fato é o seguinte, nenhum trabalhador brasileiro nesse momento vai se dirigir ao chefe dele para pedir aumento, porque nós estamos em uma realidade onde metade das famílias brasileiras perderam renda desde que começou a pandemia. Nós perdemos até agora 8 milhões e 900 mil empregos foram tragados por essa crise. Até agora, 9 milhões de brasileiros tiveram redução de salário. E nós tivemos até agora 700 mil empresas que fecharam a porta, levando consigo os salários, os empregos que abrigavam. Será que alguém de bom senso vai cogitar que nesse momento apenas no funcionalismo público possa haver algum tipo de aumento? O salário do funcionalismo público ele já é muito maior do que o salário equivalente a cada uma das funções na iniciativa privada. Não há justificativa para, no momento como esse, mais uma vez, prevalecer o favorecimento àqueles que trabalham no serviço público, e nada contra ninguém que trabalha no serviço público, pelo amor de Deus. Meu pai era funcionário público, hoje é funcionário público aposentado, então nada contra o funcionalismo público, pelo amor de Deus. Mas como parlamentar, eu tenho que defender a igualdade, eu tenho que defender a justiça, e eu não encontro de maneira nenhuma justiça em um momento como esse, a gente aumentar ou dar a possibilidade de aumentar o salário do funcionário público. Ora, ninguém tem dúvida que todos os entes federativos do Brasil, seja União, todos os estados, Distrito Federal e todos os municípios esse ano vão gastar mais do que arrecadarão,
porque nós estamos diante de uma pandemia onde houve uma queda brutal das receitas e, obviamente, que haverá essa diminuição da receita. Ora, se os estados, municípios, o governo federal já está arrecadando menos, já está com um déficit enorme, não é plausível, obviamente, que se dê, nesse momento, que se conceda aumento de funcionalismo. Então, obviamente que essa é a posição que o nosso partido, o DEM, adotou e que nós, pessoalmente, defendemos também. Deputado Carlos Zaratini, além desses argumentos trazidos pelo deputado Arthur Oliveira Maia, gostaria que o senhor complementasse sua resposta agora com um outro argumento que foi muito ouvido lá, que é o fato de se proibir os reajustes até o final do ano, abriria algum espaço fiscal, alguma folga de caixa para fazer investimentos, que inclusive ajudariam na retomada do crescimento diante de um risco de queda recorde do nosso PIB, aumento de investimentos que, diga-se de passagem, o PT, os partidos de oposição em geral também defendem. Como é que o senhor vê também esse argumento? E a gente lembra que esses investimentos, parte dele, inclusive, se dá por meio das indicações dos parlamentares, das emendas parlamentares. Olha, quando a gente trata do Executivo Federal, aliás, do Executivo não, do nível federal, né, nós estamos falando do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Os grandes aumentos que estavam previstos eram relativos às categorias com maior poder de barganha, que são as que ganham mais, né? O Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Federal, são esses setores que estavam previstos reajustes, né? Então, evidentemente, quando você congela, você está abrindo um espaço, esse congelamento pode abrir um espaço para ter algum gasto a mais na área do investimento, dentro do chamado teto de gastos, né? Esse teto de gastos, no nosso modo de ver, ele é uma forma de controle do orçamento que é uma forma que impede o país de desenvolver, porque comprime, né? Você estabelece um teto, as despesas de custeio e de pessoal e da Previdência tem uma evolução permanente, né? E acaba você comprimindo o investimento. Então, é uma forma burra no nosso modo de ver, porque não faz com que você possibilite que o Estado possa fazer investimentos que gerem mais arrecadação, desenvolvimento econômico e empregos. Então, nós achamos que o teto de gasto, da forma como ele está concebido, ele tem que ser totalmente revisto. Então, nós não podemos concordar em que, olha, para resolver o problema do investimento, vamos congelar o salário dos funcionários, porque aí nós estamos mexendo com o salário do funcionário que ganha bem e daquele salário do funcionário que ganha mal, que são as carreiras, principalmente de professores, do pessoal da saúde e das polícias, né? Então, esses setores precisam ter, evidentemente, em algum momento, reajuste, né? Agora, tem categorias que são extremamente privilegiadas, que ganham, inclusive, acima do teto. E isso nós consideramos, e já debatemos muito isso dentro da Câmara dos Deputados, de se votar a lei do teto de remuneração, né? Do teto de remuneração, que está pronta para ser votada, o relatório do deputado Rubens Bueno, e que não é colocado em pauta. Então, nós precisamos avançar no teto de remuneração, né, de remuneração do funcionalismo, né, para que daí a gente também possa discutir efetivamente o teto de gastos dos três poderes. Deputado Arthur Oliveira Maia, eu devolvo para o senhor rebater os argumentos trazidos pelo deputado Carlos Zaratini e vou só reforçar, eu acho que pela última vez, um dos principais argumentos trazidos aqui, de que não significa liberar a possibilidade de aumento, não significaria necessariamente aumento. E que, segundo alguns dos parlamentares, inclusive nem aumento estava previsto, era o quinquênio, o anuênio, o plano de cargos e salários. E um elemento principal, assim, os aumentos que às vezes ocorrem por conta de hora extra, por conta de alguma bonificação por um trabalho extra, que em muitos casos os trabalhadores não vão poder receber nem essa bonificação por um trabalho extra. Pergunto, não teria sido melhor deixar um espaço para esse tipo de pagamento que
pelo menos ao meu ver, é justo, já que faz parte, por exemplo, de uma progressão de carreira. É o último dos argumentos que eu trago no debate de ontem para a gente poder avançar para a questão macro das contas públicas. Olha, Lincoln, em primeiro lugar, antes de responder a sua pergunta, eu quero me associar integralmente à fala do Zaratini, que é um companheiro com quem eu converso muito, e ainda ontem, no plenário, nós estávamos tratando desse assunto, da necessidade imediata de que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, paute a lei de teto de gastos. Isto é ofensivo ao Brasil. Teto de salário, teto de salários. Teto de salário. Exatamente, a lei do teto salarial. É inaceitável, sobretudo num momento como esse que o Brasil está vivendo, que todos estão pagando, dando a sua parte para que atravessemos essa crise, como o Zaratini colocou. O relatório que foi feito pelo deputado Rubens Bueno já busca uma linha média do pensamento da casa. O Rubens é um deputado muito competente, fez um belíssimo relatório, está pronto para ser votado. E não há justificativa para que esse relatório não vá a plenário. Eu pessoalmente não entendo. Vários deputados cobrando, e eu acho que tem que haver realmente uma cobrança maior ao presidente Rodrigo Maia, que é quem faz a pauta da Câmara, para que seja levado à votação este projeto de lei que trata do teto salarial, porque tem gente que está ganhando aí 100 mil, 200 mil, etc. E isso realmente, na média, acaba levando uma fama aos funcionários públicos de que tem uma média salarial muito alta, quando, na verdade, é uma elite privilegiada que leva essa vantagem. Agora, por outro lado, Lincoln, em relação a essa proposta do Zaratini, de que se nós aumentarmos o gasto, nós vamos promover o crescimento, aí eu já discordo. Veja só, nós tivemos isso nos dois governos do PT, no governo do Lula e no primeiro governo da Dilma. Houve uma exacerbação de gastos, de investimento, e no final, essa realidade se mostrou que não é sustentável. Tanto que nos últimos 3 anos do governo Dilma, nós perdemos 10% do nosso PIB, porque o Brasil entrou em uma crise econômica, fruto justamente desse exagero de gasto público. Então, o gasto por si só, ele nunca vai ser um vetor de crescimento. O gasto tem que ser modelado com a responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade fiscal nos impõe medidas como a de ontem. Claro que todo mundo gostaria de votar aumento. Quem não gosta de votar aumento? Se pode dar, por que não fazê-lo? Agora, você me pergunta se era apenas uma possibilidade, por que é que não foi concedido? Porque mesmo sendo uma possibilidade, Lincoln, é quase que um desacato ao trabalhador que não é do setor público. Um negócio de você estar dizendo por aí que, olha, se der ali, sobrar aqui e tal, vai ter possibilidade de aumento. Não vai ter sobra. Não vai ter sobra. E vai haver, sim, uma pressão para que, mesmo sem a sobra, haja o aumento do funcionalismo público, que, de qualquer maneira, já tem um salário bem maior do que a média da iniciativa privada. Agora, obviamente que essas vantagens a que você se refere, hora extra e etc., tudo isso já está previsto em lei. Então, o plano de cargos e salários, a evolução salarial do funcionário público dentro do plano de cargos e salários de cada categoria, isso com absoluta certeza estará assegurado, porque a gente já está na própria lei e não depende de votação na Câmara. O que, de fato, prejudica a nossa situação lá na Câmara, nessa votação de ontem, e que realmente fez com que tivéssemos aí uma vitória esmagadora daqueles que eram contra o aumento, foi justamente a circunstância atual que o país vive. Um aumento agora é como um desacato a esses 8 milhões e 900 mil brasileiros que perderam emprego, aos 9 milhões que tiveram a sua renda reduzida e por aí vai. Daí a nossa posição. Deputado Carlos Zaratini, eu gostaria agora que a gente fosse para essa questão um pouco mais ampla do ajuste fiscal ou da situação das nossas contas públicas, de um modo geral, porque a gente está saindo, já tivemos lá no governo Lula uma relação dívida-PIB de 60% do PIB era a nossa dívida consolidada, chegamos mais recentemente a 85% e os cálculos mais recentes é que por conta dos gastos extras com a pandemia, podemos chegar a 100%, que é o que alguns países já têm, os Estados Unidos um exemplo. É fato que há países como Itália e Japão com relação dívida-PIB muito maior, mas que não tem com um patrimônio também per capita maior.
Pergunto, como conciliar, o senhor já deu aí demonstrações de ser contra o teto de gastos como está hoje, mas como conciliar essa realidade de ampliação tão vertiginosa dos gastos com a saúde das finanças nos próximos anos, deputado Zaratini? Bom, primeiro eu só queria fazer uma observação. Eu não concordo de que o problema é trabalhador da iniciativa privada contra trabalhador do funcionalismo público. Essa contradição não me parece correta, mas eu diria que nós precisamos avaliar o que perde e o que ganham na crise os trabalhadores e os grandes capitalistas. Não estou falando aqui do microempresário, pequeno empresário, que, como disse o Arthur, mais de 500 mil empresas pequenas fecharam as portas, né? Não foram as grandes empresas. Essas, muitas delas, continuaram lucrando e lucrando muito, né? Porque tem capacidade de operar, de garantir as suas margens de lucro. Agora, veja bem, o que nós vimos de crise econômica, principalmente que veio do governo Dilma, foi a dificuldade do governo Dilma, dentro de uma crise política, fazer as correções econômicas necessárias para estancar a crise e poder tirar o país da crise. Ao contrário, quando ela propôs aquela desoneração, né, para que as empresas pudessem ter fôlego para retomar, o Congresso ampliou enormemente. Chegamos a ter mais de 80 setores desonerados. Hoje temos ainda 17 e estamos num debate com o governo para garantir que essa desoneração permaneça por um ano a mais, né? Para que a gente possa ter essa possibilidade de sair da crise em setores que contratam capital humano intensivamente. Olha, para a gente ter uma política macroeconômica, nós acreditamos de desenvolvimento, nós acreditamos que o governo tem que ter a possibilidade de fazer investimentos. Investimentos, evidentemente, em setores fundamentais da economia, em setores onde a gente possa aumentar a produtividade da economia brasileira. Setores onde o capital privado muitas vezes hesita ou não investe. Então, é necessário que o governo possa fazer investimento, por exemplo, em ciência e tecnologia. Porque se nós não tivermos desenvolvimento em ciência e tecnologia, o país não progride. E quem é que faz esse investimento? O capital privado não faz. O próprio setor agrícola, né, onde nós temos uma agricultura pujante no país, teve essa pujança devido ao investimento estatal na Embrapa. Né? E foi a Embrapa que possibilitou a tecnologia que levou a agricultura brasileira a ser o que é hoje. Né? Então, precisou do investimento público. Da mesma forma, nós precisamos do investimento público em diversos outros setores que eu não vou aqui enumerar. Mas para a gente poder avançar. Setores, por exemplo, de transporte, logística, alguns gargalos que o Brasil enfrenta têm que ser resolvidos com investimento público. O próprio desenvolvimento do Nordeste, do interior do Nordeste, vai poder avançar agora porque está sendo concluída a transposição do São Francisco, que vai irrigar enormes áreas do Nordeste, e o Arthur conhece até melhor do que eu, porque ele é do Nordeste. Né? Então, isso tudo vai levar a um aumento da produtividade no interior nordestino como nunca se viu antes. Né? E foi um investimento público. Então é necessário que a gente tenha as condições para o Estado brasileiro fazer bons investimentos que aumentem a produtividade nacional. E com isso a gente possa retomar um processo de crescimento econômico onde a arrecadação do Estado vai aumentar sem haver aumento de tributos e, consequentemente, essa relação dívida-PIB vai cair, como caiu no governo Lula. Porque quando o Lula entrou, essa relação passava de 50% e caiu a 30 e poucos por cento. Né? Depois aumentou devido a quê? A queda de arrecadação. Né? Então, e a queda do PIB. Então, o que nós precisamos ter? Um vetor de crescimento. Esse vetor de crescimento depende muito do Estado, particularmente no Brasil. Pode ser que nos Estados Unidos dependa menos, mas depende muito lá também, porque a gente vê os investimentos militares norte-americanos são fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a indústria americana.
né? E se você olhar a China, é muito parecido com isso. Então, o Brasil, o investimento privado sozinho, no nosso modo de ver, não é capaz de alavancar um crescimento da economia como um todo. Deputado Arthur Oliveira Maia, eu pego exatamente as últimas palavras do deputado Zaratini como gancho para passar a palavra para o senhor, sabendo que o senhor já demonstrou aí que não se pode soltar as amarras dos gastos, mas há alguns setores, especialmente nos períodos de crise, que não deslancham sem ter o Estado como um indutor, ou pelo menos como um garantidor. E diante dos gastos que tivemos e do teto de gastos, a gente tem muito pouco espaço fiscal para isso. Se fala aí em alguns lugares de um furinho no teto, uma flexibilização aqui, outra acolá. Eu quero saber até onde isso é aceitável para o senhor. Como é que faz para, nesses casos em que o Estado é fundamental como indutor ou como garantidor, ter algum espaço para investimento, para gasto, com as amarras fiscais que nós temos agora? Olha só, Lincoln, não há nenhum Estado que, estando quebrado, tenha condição de investir. Óbvio, nenhum Estado que esteja falido vai ter condição de investir, porque, obviamente, que você tem uma pirâmide e o Estado sempre acode, em primeiro lugar, aquelas necessidades essenciais, a educação, a segurança pública, a saúde, etc., e que são as despesas de custeio, para depois passar ao investimento. O fato concreto e real é que o investimento sem a responsabilidade fiscal, ela não funciona. Veja bem, o Zaratini citou o exemplo do governo Lula. Nos 2 governos do Lula e no governo de 1 mandato e meio da Dilma, foi aplicada essa política de fazer investimentos e de aprofundar o gasto público. Mas acontece que, geralmente, as pessoas, sobretudo que são partidários do PT, citam sempre o governo Lula, que foram 8 anos, e nesses 8 anos é possível gastar e a economia crescer. Mas chega um determinado ponto que isso não se sustenta. E aí a economia começa a cair. Então, se você faz uma média de como começou e como terminou, a gente vê que essa proposta, ela de fato não funciona. É preciso ter responsabilidade fiscal para que a gente possa avançar, para que a gente possa de fato trabalhar o investimento que todos nós queremos. Óbvio que todos nós desejamos o investimento. Essas questões relativas, que foram aí colocadas também, das grandes fortunas, de setores que tiveram mais, setores que tiveram menos, a gente não tem como fazer outra ação em relação a grandes fortunas, a não ser a taxação de grandes fortunas. Eu penso que esse é um ponto que tem que ser enfrentado pelo Congresso Nacional, a taxação de grandes fortunas. Não há nenhuma dificuldade, ainda mais agora que estamos aí diante de uma possibilidade de reforma tributária, de avançarmos sobre esse tema. Mas também não podemos ter o grande empresário como um vilão. Porque teve determinado setor que ganhou isso, ganhou aquilo. Que bom que ganharam, para que nós tenhamos uma queda de PIB menor. O fato, por exemplo, é que a agricultura, tão combatida por alguns setores políticos no Brasil, tão combatida, seja na questão ambiental, seja no discurso de quando se faz algum tipo de concessão de crédito, etc., tão combatida é quem tem segurado a crise do Brasil nesse momento. É a agricultura que tem, de fato, sustentado o Brasil nesse momento. E graças a Deus que aquelas previsões tão pessimistas do primeiro momento, lá em março, quando o próprio ministro Paulo Guedes falava que se continuasse daquele jeito o Brasil estaria quebrado, a economia entraria em colapso com 3 meses, não se confirmaram. Essa previsão não se confirmou, porque nós tivemos na Câmara agilidade para votar esse auxílio de R$600, e isso movimentou a economia, sobretudo aqui no Nordeste, e ajudou demais a que o PIB não caísse, porque a força do agronegócio brasileiro, muito mais até do que a indústria, o agronegócio brasileiro garantiu que mantivéssemos um ritmo positivo na balança comercial, e tudo isso foram as armas que o Brasil teve para manter uma condição que hoje se fala, no início se falava da queda de um PIB de 10%, hoje já se fala em 5% de diminuição do PIB, que ainda é um dado muito negativo, mas que poderá até melhorar daqui para o final do ano.
Fato concreto, amigo, é que não dá para a gente pensar o país sem responsabilidade fiscal. Eu sempre faço uma analogia. Eu tenho aqui a minha casa, você tem a sua, o deputado Zaratini tem a dele, e nós, em determinado mês, em um mês lá que foi, Deus livre e guarde, teve um problema com alguém e tal, teve uma despesa médica, você pode até, naquele mês, gastar mais do que você ganha. Faz parte, é o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. O Brasil está gastando R$1 trilhão a mais do que vai arrecadar. O rombo vai ser de R$1 trilhão. Mas é uma necessidade, porque o valor superior de todos é a vida humana. Então, a luta para salvar a pandemia e salvar as pessoas da fome, etc., vai restar um buraco de R$1 trilhão. Mas, obviamente, que se no ano que vem nós fizermos mais um rombo de R$1 trilhão e no outro mais um rombo de R$1 trilhão, não há crescimento econômico sustentável que possa advir para depois quitarmos essa dívida. Então, fazendo analogia com a vida de cada um de nós, eu tenho que dizer, o nome da responsabilidade fiscal vem à frente de qualquer tipo de Estado desenvolvido que possa, de fato, promover investimentos capazes de catapultar a sua economia. Ok. Bom, o assunto não acabou. O que acabou, infelizmente, já acabou há algum tempo, foi o nosso tempo, mas com certeza a gente vai ter outros debates sobre isso, porque vem aí votação do orçamento, e essa discussão é transversal. Vem aí, como o senhor já colocou, o deputado Arthur Oliveira Maia, discussão da reforma tributária, que também tem uma discussão do ponto de vista de como as receitas podem ajudar no equilíbrio fiscal. Então, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez por estarmos fazendo esse programa aqui juntos. Deputado Arthur Oliveira Maia, Democratas da Bahia, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Já fica o convite para os senhores e para os nossos telespectadores para continuarem acompanhando conosco aqui na TV Câmara os intensos e, por vezes, tensos debates que dizem respeito à construção do nosso país. Muitíssimo obrigado.